Vem, igreja. Missionária Karina está orando ali pela vida do missionário Jorge. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos na tua presença, meu Senhor, nessa noite. Agradecendo pela chegada do teu filho aqui, meu Pai, para ministrar a tua palavra, meu Pai, para edificar os nossos corações. Tu venha trabalhar, meu Pai, na vida do teu filho poderosamente nesta noite. Derramar uma unção nova, meu Pai, do teu Espírito Santo sobre a vida do teu filho, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a todos e a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! Louvado seja Deus. Gostaria de externar a minha alegria de estar novamente na casa onde, Deus me consagrou aqui, de estar de volta aqui, porque eu me sinto em casa, né, irmão? Afinal de contas, é aqui que eu fui gerado. Louvado seja Deus. Queria deixar um grande abraço para o meu pastor presidente, pastor Robson Estevam, missionária Karina, e todos aqui, os filhos que congregam aqui. Queria também mandar um grande abraço para o meu amigo, pastor Edson Cruz Malto, lá de Teresópolis. Gostaria também de mandar um grande abraço aí para lá o ministério também, Exército de Oração, lá em Duque de Caxias, poucas ovelhas que estão lá, mas estão guardadas, pela misericórdia de Deus, guardar lá o ponto de pregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, queria mandar um grande também abraço e externar uma gratidão tamanha para todas as mães, afinal de contas, hoje, Dia das Mães. Louvado seja Deus. Para você que é mãe, e que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua casa, o seu lar, continue abençoando toda a sua família. Louvado seja Deus. E vim aqui, também queria agradecer também a irmã, esqueci o nome dela, a varoa lá de ontem, isso, a doutora Adriana. Gostaria de agradecer a ela, e ela está com um projeto excelentíssimo mesmo, e esse projeto eu creio que Deus, ele está no negócio, e assim eu creio que Deus vai pegar e vai levantar essa mulher como um forte, que vai trazer, bênçãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Eu estou aqui com uma palavra que Deus tem falado comigo há algum tempo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a amada igreja hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa palavra aqui é poderosa. Gálatas, no seu capítulo de número 2, no seu verso do 19, 20 e 21. Louvado seja Deus. Paulo, ele é um grande homem de Deus, que assim que Jesus, ele já encerrava o seu ministério, já tinha sofrido, já tinha ido para a cruz, mas Paulo, antes conhecido como Saulo, teve um encontro com ele, e Deus fez com que esse homem, que antes perseguia a igreja, que antes batia nos cristãos, que antes pedia até carta para poder até matar o missionário. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele viu que verdadeiramente era o próprio Deus que estava pegando e apertando ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa carta aos Galácios, me chama muita atenção que Paulo pega e diz no verso de número 19. Isso aqui foi uma confissão, porque Paulo, ou antigamente Saulo, conhecia muito da Torá, conhecia muito da palavra de Deus. Não só conhecia, como também ele tinha zelo pela palavra de Deus.
Ele era um homem tão rigoroso com a palavra que ele mesmo, né, ele chegava a ser, foi ensinado, foi doutrinado através da palavra de Deus pelo um grande mestre conhecido como Gamaliel. Ele diz aqui no versículo de número 19: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Verso de número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Verso de número 21 diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se a Cristo, que Cristo morreu em vão. Você pega, pode fechar a sua Bíblia, e eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque essa mensagem aqui é uma mensagem da cruz, irmão. Saulo de Tarso, homem cuja, eu havia falado antes, estudado, conhecedor da lei, zeloso por ela. Só que em Atos dos Apóstolos houve um mover, houve um sobrenatural de Deus. Qual foi esse mover, missionário Jorge? Esse mover foi no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 vai dizer que os homens estavam, todos os discípulos estavam reunidos. Todos os discípulos estavam reunidos, mas não estavam só reunidos. Eles estavam orando. E também não estavam só orando, estavam escondidos. Porque começou uma grande perseguição aos cristãos. Só que em Joel, capítulo também 2, verso 28, Joel faz uma profecia. Qual profecia é essa? Que ia descer o Espírito de Deus sobre toda a carne. Olha o tempo que se passou de Joel até Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em uma só fé, em uma só oração. E aí o Espírito Santo desce e disse que toda a casa e todos que estavam dentro viram línguas como repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas com Saulo de Tarso foi diferente. Saulo, ele pega pé de carnes e vai perseguir os cristãos. A caminho, quem lê a Bíblia sabe, a caminho de Damasco, subitamente é cercado por um resplendor de luz. E esse resplendor de luz automaticamente cega Saulo de Tarso. E uma voz pega e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouve a voz, e os soldados que estavam com ele também ouvem a voz, mas não vê ninguém. Interessante que quem lê o texto, missionário, disse que só Saulo ficou cego. A Bíblia não diz que os soldados ficaram cegos. E olha que o seu resplendor de luz, todos viram. A voz, todos também ouviram que estava com Saulo. Mas só Saulo foi atingido por esse resplendor de glória de Deus. Só Saulo foi contagiado, foi envolvido por essa glória. E aí ele diz: quem é, Senhor?
Ele só ouviu a voz. Mas o temor, só de ouvir a voz, já fez ele reconhecer que tinha alguém sobrenatural que pegou e cercou ele, que paralisou ele e disse: tudo é para ti, recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, para de pegar e ficar me perseguindo. Você vai se machucar só, você vai dar soco em ponta de faca. Para. Mas ele não queria parar. Quem teve que parar ele? Jesus. E aí a coisa muda. Ele reconhece quem é Senhor. Aí Jesus se apresenta. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí imagino, eu me transporto para dentro do texto. Mas eu não estou perseguindo o Senhor. Aí Jesus, se você estiver perseguindo o Davi, se você estiver perseguindo a Gabriele, se estiver perseguindo a missionária, você está perseguindo a mim. Está perseguindo a mim. E nesse cerco de resplendor, olha o que acontece. Primeiro, a atitude de Saulo muda. Não só muda a atitude, como também Deus também muda o caráter e ainda dá uma nova identidade. Você de Saulo agora vai ser Paulo. Você de perseguidor vai ser perseguido. Você não vai mais caçar ninguém, você não vai pedir carta para ninguém. Agora quem vai pegar e vai ser perseguido vai ser você. Quem vai apanhar vai ser você. Quando Saulo pega ele em Damasco, todos conhecem o texto, ele vai para a rua direita, para a casa de Judas. E Deus pega e já avisa o profeta: Ananias, está chegando um ano aí. E eu quero que, quando ele chegar aí, depois de 3 dias, você vai pegar e vai ir lá na casa de Judas, na rua direita, e vai orar, por causa que esse homem, além de ele estar orando, ele vai estar em jejum. E Deus já tinha avisado quem? Já não tinha avisado mais Saulo, mas tinha avisado Paulo: fica tranquilo, você não vai ficar cego não. Vai chegar alguém aqui. Vai chegar alguém que vai orar, vai pôr a mão sobre você. Eu creio que é o seguinte: naquele resplendor de luz foi a glória de Deus envolvendo ele. Com certeza, quando Ananias foi até Paulo para orar, já que aquele resplendor de glória que já estava envolvido nele, ele só orou e foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Paulo parou, ele foi paralisado, mas Paulo ele mudou o caráter dele. Paulo ele pegou e se conscientizou. Eu imagino assim: eu agora não posso mais perseguir por causa que eu tive um encontro com Jesus. Eu não posso mais agora matar ou prender porque eu tive encontro com Jesus. Mas por que ele não pode? João, capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem tem um encontro com Jesus, olha aí, o caráter muda, a atitude muda, a maneira de se portar muda. Paulo ele pegou e caiu e se conscientizou e disse: verdadeiramente eu não posso mais pegar e bater na cara de ninguém, eu não posso mais xingar ninguém, eu não posso mais prender ninguém, nem agredir ninguém. Por quê? Porque eu tive encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus não foi à toa, não foi por acaso. Esse encontro com Jesus foi para pegar e Deus pegar e forjar um novo caráter, me forjar uma nova pessoa. Então quer dizer, o que mudou? Mudou por fora? Não. Quem viu Saulo antigamente, a fisionomia de Paulo era a mesma pessoa, só que o que mudou foi o interior. O interior. Porque
em 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22, Deus dá uma prensa em Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o estereótipo, o homem vê por fora. Eu vejo o coração. E eu creio que na mesma hora, quando o próprio Jesus cercou Paulo, aquele resplendor de luz, olhou o coração dele e disse assim: tu tem um coração bom, tu não é assassino, tu não é mentiroso, tu não é caluniador. Você é um homem, você conhece a palavra. Mas só que é o seguinte, olha o que ele falou. A lei, por ele, já estava condenando ele. Então eu vou entrar agora eu vou entrar na mensagem. Só que só uma pincelada. Acabamos de ler no verso 19, capítulo 2, que ele diz que a lei, e todo mundo sabe que no Antigo Testamento, a lei, quem não cumprisse, era morto. Quem descumprisse a lei de Deus, estava também destituído da glória de Deus, ou seja, era réu ao fogo do inferno. Que a palavra é verdadeira. Todos pecaram e destituídos da glória estão. Só que o que a gente acabou de ler já está na graça. Paulo deixou um recado para a igreja de Galácia. Eu, pela lei, já estou morto. Só que ele pega e revela. Quem tem o encontro com Jesus, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu. Paulo está pegando e dizendo: sabe o que é sobre isso? Quem foi para a cruz? Cristo. E quando Paulo fala que já não vive mais ele, ele diz assim: eu estou indo para a cruz junto com Cristo. Porque a cruz não era de Cristo. A cruz era minha, a cruz era sua. Paulo, ele reconhece e deixa esse legado para nós. Louvado seja Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entenda bem isso aqui, irmão. O Senhor Jesus, ele fez um grande sacrifício por nós. E hoje em dia, missionário, infelizmente, a gente não retribui nem 1% daquilo que ele fez. Ele fez 100% para nós. Nós não devolvemos 1% do que Jesus fez para nós, conosco. Ele pegou, foi para o madeiro, se fez maldito, foi para uma cruz, para poder salvar a minha e a tua vida. Mas não é essa vida que não, ó. Você viu que ele pegou e falou aqui, ó: vivo na vida nessa carne, eu vivo para Cristo, ó, na carne, mas vive para Cristo. Viver para Cristo. Pergunta que eu vou deixar para nós hoje, para nós, eu me incluo nisso. Como é que é a vida que nós estamos vivendo para Cristo? Pare e analisa aí. Como é que nós estamos vivendo para Cristo? Louvado seja Deus. Aqui, ó, Paulo diz, ó: já estou crucificado. Ele está pegando, Cristo morreu na cruz, mas ele está tirando Cristo e botando no lugar devido dele, que é do lado do trono do Pai, e ele está se crucificando. Cristo, ele sofreu a dor, foi pregado no madeiro, foi escarnecido, bateram na cara dele, chicotearam ele. Agora eu quero que você se ponha no lugar de Cristo na cruz. Hoje nós temos pelo menos a obrigação, irmão, de parecer um sacrifício para Deus. A igreja não tem muita gente, mas Deus não conta
com quantidade. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer que você venha se arrepender. Ele fala assim, ó, eu quero que tu se arrependa. Deus não rejeita um coração aquebrantado. E é um espírito contrito, não desprezará o Senhor. Então você tenha certeza que essa noite você está vivendo, Deus está aceitando esse sacrifício que você está fazendo para Ele. Afinal de contas, olha o sacrifício que foi feito na cruz. 100%. Sem tirar e sem faltar. Aqui, isso aqui a gente não vai botar. É 0,1% que nós estamos dando para Ele. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, ó, ele está falando agora, missionário, agora, é tempo presente. Como é que é a vida que nós estamos vivendo agora diante do Senhor? Será que só reclamação? Ah, mas está ruim. Ah, mas está assim, está assado. Será que você já parou hoje, pela manhã, assim que você abriu seus olhos, e agradeceu a Jesus pelo que Ele fez por você e por mim há 2000 anos atrás? O que você está fazendo agora? Uns estão na sua zona de conforto, com a sua televisão, fazendo alguma coisa que agrada a sua carne. Olha o que Paulo falou: a vida que eu vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. Esses 1% que hoje nós estamos dando, 0,1% nós estamos dando para Ele hoje, Ele está assim lá de cima, agradecendo. Alguém está ouvindo a minha palavra. Alguém está prestando atenção no pregador e vendo uma mensagem. E a mensagem é essa, a mensagem da cruz. E pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Olha o amor que Deus tem por nós. Olha o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Vou falar por mim, missionário, vou falar por mim. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu reconheço, eu não mereço. Mas foi por causa da cruz que eu e você alcançamos a graça. Vou ter que falar isso aqui, que isso aqui é forte. Missionário, hoje em dia tem gente pagando para pecar. Se você pegar e for, se você for um cigarro, o que você tem que fazer? Tem que comprar. Se você quer pegar e beber uma cerveja, você tem que comprar. Se às vezes você, assim, um homem, aqui ele está pegando, falando de nada, mas um homem, às vezes, quer pegar e sair com alguma mulher, tem que pagar. Mas para se prostituir, tem que pagar. Mas olha o que Deus deu para nós, Jesus Cristo. A salvação é de graça. A vida eterna é de graça. O amor é de graça. Tudo que vem de Jesus é de graça. Enquanto tem gente pagando para poder pegar e ir para o inferno. Louvado seja Deus.
Paulo, então, ele pega e ensina isso para nós. Ele está trazendo essa mensagem da carta aos Galácios, mas está trazendo para mim, para a sua vida. Olha o que ele fala no verso 21. Não aniquilo a graça. Ele fala assim, eu não quero pegar e revogar a graça de Jesus, não. A graça de Deus, não. Porque se a justiça provém da lei. Ó, a justiça provém da lei. Então, pela lei, todos nós que somos pecadores. Pela lei, todos nós estamos condenados. Mas aqui, ó. Segue-se que a Cristo morreu em vão. Não podemos aniquilar aquele sangue que foi derramado na cruz, não. Sabe por quê? Por causa daquele sangue. Ontem nós estávamos conversando, não sei com quem eu falei ontem. Foi com o nosso evangelista Vitor. Mostrei no celular o quê? A promissória. Estava tudo pago. O sangue de Cristo, ele não só comprou a sua promissória, a sua dívida. Ele pagou a sua dívida e ainda te deu o acesso, me deu o acesso de pegar e chegar ao reino de Deus. Paulo deixa um grande ensinamento na carta a Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, porque olha o que ele está pegando, ele disse aqui, né, que ele não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Repita de novo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tá. Você, a partir de hoje, está pegando e confessando que Cristo vive em você. Então, eu vou deixar um outro ensinamento que Paulo deixou na carta de Filipenses. Verso de número 2, capítulo de número 2, verso de número 5, ele diz assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve igualdade ou usurpação sem igual. Mas antes ele estava em carne. Ele era Deus, mas ele estava encarnado. Mas ele pegou e fez o quê? Se esvaziou. Ou seja, eu vou deixar o meu eu de lado e vou ajudar o próximo. Eu vou deixar o meu eu de lado e vou amar o próximo. Eu vou deixar o meu eu de lado e vou estender a mão para o meu próximo. Olha que atitude linda. Que mesmo sendo Deus, não teve usurpação sem igual, antes se esvaziou a si mesmo. E como homem foi servo. E como servo foi a morte e morte de cruz. Aí você pega e para e analisa. O que eu fiz para merecer tanto amor? Por que ele me amou tanto dessa maneira? Por que ele queria morrer por mim? Eu, falho, errado, pecador. O que eu fiz para merecer tanto amor assim? Ele pega e fala no Evangelho de João. Quando ele pega e vai para a cruz, que ele morre, que é o terceiro dia de volta, ele diz, olha só, eu vim, mas eu vou preparar um lugar. O lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Que lugar é esse? O céu. A mansão celestial. Para que quando eu vier de novo, eu leve vocês comigo. Para que aonde eu esteja, vós também estejais. Ele não quer que nós vá para outro lugar, não ser para o céu. A finalidade de Deus em mandar o seu filho foi essa. Eles são pecadores. Eles são falhos. Eles vão continuar pecando. Mas eu amo eles assim mesmo, quero eles comigo. Você não entendeu ainda o recado? Mesmo sabendo que você vai pecar amanhã, mas o que foi derramado na cruz foi o sangue. E ele já está pago.
Se você pecou hoje, está pago. Se pecou ontem, está pago. Se pecar amanhã, está pago também. Carta do Evangelho de João, 1 João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembre-se que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. A nossa justiça vem de Jesus, porque foi o sangue dele que nos lavou, que nos remiu, que nos santificou e também vai nos salvar. Jesus, ele não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Eu tenho certeza, irmão, que por mais esforço missionário, evangelista, diácono, obreiro aqui presente, que mais que a gente dê o nosso 100% para Deus, nosso 100% humano para Deus, ainda é pouco pelo que ele já fez por nós. Eu vou dizer que ele não fez 100%, ele fez mais de 100%. Paulo, quando ele pega e começa a sua missão de fundar a igreja, começa a pegar também a ensinar como que um verdadeiro cristão deve se portar e deve suportar o que tem para vir, Paulo pega e deixa um legado para nós, irmãos. Afinal de contas, nós que temos que nos colocar, tira Jesus da cruz e vamos nos colocar no lugar dele. Vamos sentir as mesmas coisas que ele sentiu na carne, em vida. Vamos sentir a mesma coisa. Mas como é que a gente vai fazer isso, missionário? É só olhar para o próximo. Tem pessoas aí que precisam de ajuda. E tem muitos crentes que, infelizmente, é diferente de cristão. Tem muitos crentes que, infelizmente, passa, olha, faz igual o levita, ou se não igual o sacerdote. Passa de largo. Finge que nem está vendo. E toda vez que Jesus ele saía de uma cidade para outra, missionária, ele olhava, ele via um mendigo, ele via um cego, ele via um coxo. E como é que ele via? O olhar dele era um olhar de misericórdia. O olhar dele era um olhar de compaixão. O legado de Jesus. 2 novos mandamentos eu vos deixo. Quais 2 novos mandamentos, Senhor? Amar Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Como é que eu estou amando o meu próximo? Será que eu estou pegando e falando mal dele porque está mal vestido? Por que eu estou falando mal dele? Como é que eu estou ajudando o meu próximo? Será que a dispensa dele está vazia e ele está pedindo na minha porta? Como é que eu estou pegando e amando o meu próximo? Será que eu... não dá confiança para ele não. Isso aí, ó, só Deus na causa. Atos dos Apóstolos diz que Pedro e João estavam indo para a hora nona orar. E toda vez era botado um posto na porta da entrada do templo. O coxo ficava pedindo esmola. Ficava pegando e mendigando esmola. Se passasse alguém desce. E se passasse alguém não desce. Só que Pedro e João estavam entrando para orar. E disse que o coxo levanta a mão sem levantar os olhos para ele, ó. O coxo pega e levanta a mão, pedindo. Isso aqui é lindo. Tá no texto, gente, é só olhar.
disse que Pedro e João pegam e falam assim: ei, olha para nós. E disse que o cego, o coxo pega e olha para eles e diz: ó, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso eu te dou. Primeira coisa, estender a mão. Levanta e anda. Mas o que eles tinham? Jesus. Jesus pegou e deixou bem claro para nós um grande ensinamento: ó, só tudo que pedires ou fizerdes em meu nome vos será feito. Às vezes tem pessoas que às vezes não precisam de ouvir sua palavra, mas precisam de um abraço. Tem pessoas que precisam não só de um abraço, mas também de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, que faça ela sair daquela zona de mendigância, de ficar pegando e querendo migalha de alguém. A palavra de Deus diz que Deus é dono do ouro e da prata. Não preciso ficar mendigando na porta de um e de outro. Se você pegar e crer, como Paulo pegou e mostrou aqui, ó. Paulo mostrou aqui, ó, pela fé. Vê no texto? Está escrito, ó, vivo pela fé. Aí eu entro de novo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que tenhamos fé. Fé em quem? Em Cristo, para poder alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Necessário ter fé. Louvado seja Deus. Então, Paulo, eu encerro por aqui, no final ele pega e diz, né, que, ó, pela lei, vem a justiça, mas pela palavra da verdade, a Bíblia me dá a resposta e eu respondo: um justo não se justifica. Quem o justifica é Deus. É Deus que me justifica, é Deus que te justifica. Não vai ter ninguém pegando te apontando: não, você era isso, você era aquilo, você era traficante. Não importa. Jesus Cristo pagou o meu pecado. Está em branco, foi pago, não tem mais nada, não tem nada que te condene, que me condena. Está pago. Foi o sangue que pegou e pagou. Louvado seja Deus. Essa mensagem, irmãos, eu peguei também em outras igrejas, e eu tenho certeza que essa mensagem vai entrar no teu coração. Por quê? Porque Cristo, Ele não veio querer assim, que você seja forçado a nada. Se fosse na lei, você tinha que era forçado. Mas na graça não. Na graça Cristo diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem está com fardo pesado, hoje é o dia de pegar e trocar o fardo. Faz igual a mim: Senhor Jesus, estou carregando um fardo muito pesado, vamos trocar? Ele pega e troca, e dá o seu. Todo mundo. Ele está falando essa noite com alguém aqui dentro, aqui, ó: troca o seu fardo que está muito pesado, pega o meu, que é leve, é suave, e você vai conseguir caminhar. Quem carrega fardo pesado não consegue ir muito longe. Pensa em um saco de cimento, um fardo. Tá? Vou tirar por exemplo. Se pegar e mandar você pegar naquela ponta da rua até lá, você acha que você vai parar quantas vezes daqui para lá? Fardo pesado. Mas agora pega, troca com Jesus. Pega o suave e leve. Eu tenho certeza que você dá a volta de maravilha todinho. Aleluia, glória a Deus. Você dá a volta aqui todinho. É assim que ele faz. Então,
Essa noite, eu quero deixar esse recado para você e um lembrete. Não é por força nem por violência. Jesus te ama do jeito que você é. Mas, porém, olha o que eu falei para vocês. Saulo, alguém vai dar glória a Deus. Saulo teve um encontro com Jesus. E agora Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Essa noite, Deus está pegando atenção. A cruz não era minha, não. Se crucifica por amor de mim agora. Já que eu fui para a cruz por amor de vocês, se crucifica agora você mesmo. Crucifica as tuas vontades, crucifica o seu desejo, crucifica o seu desejo, as tuas ambições, crucifica, deixa pregado lá no madeiro, aquilo que te atrasa, aquilo que é maldito, deixa lá na cruz e vem e segue. Amém? Tem alguém para Jesus essa noite aqui? Tem alguém que queria pegar e entregar a vida de coração mesmo e aceitar Jesus? Então tá bom. Vai ter outra oportunidade, mas olha só, tem que ser rápido, porque Jesus já passou das portas. Jesus já está voltando. E ele vai pegar a igreja dele. Aquele que está crucificado com ele vai subir. Mas se não tiver crucificado com ele, infelizmente vai ficar. Infelizmente. Então, hoje é o grande dia. Amém? Louvado seja Deus. As palmas louvam o nome do Senhor e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Pastor Robson. Graças a Deus, né? A mensagem aí abençoada do nosso missionário Jorge. E, irmãos, você vê aí a palavra, ela falou de mudança. Né, irmão? Essa passagem ela é uma grande passagem, ela fala da vida de Saulo para Paulo, e todos nós temos a nossa época de Saulo para Paulo. Né? Só Jesus ele pode perdoar pecado. Não é o ambiente que você vive que te faz, não é a música que você ouve que te transforma em algo, e sim o Deus que tu acredita. Só é de Jesus quem acredita nele. Quem não acredita nele, não é dele. Jesus, ele é o único que sabe quem acredita nele. Muita gente julga, né? Julga a roupa, julga a vestimenta, julga a música, julga tudo. Mas só Jesus é que sabe do coração da pessoa. Quantas pessoas hoje, Mariana, poderia ter vindo para a igreja, mas não veio, né? Mas você veio. Está entendendo? É isso que Jesus quer saber. Quem está comigo e quem não está. Muita gente fala que é de Jesus de boca, mas quando precisa não é. Então é isso que Jesus quer saber. A verdade é essa. Tá bom? Vou estar chamando aqui nosso evangelista Vitor para estar orando pelo término. Estarei dando a bênção apostólica. Amanhã tem culto. Cultos aqui domingo, segunda e quinta. Quinta-feira tem estudo da palavra. Amanhã tem visitante, né, Júlio? Vem Maria Vitória com a turma. Vem, evangelista Vitor orando. Igreja de pé. Amém. Senhor Deus e meu Pai, em mais uma noite, Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, te louvando, te buscando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por cada hino entoado ao Teu nome, por cada palavra, Senhor, dita ao Teu santo nome, Senhor. Pai, guarda cada um neste momento, na volta para a sua casa, livra do homem mal, da bala perdida dos acidentes, meu Deus. Guarda aquele que se encontra, Pai, voltando de mais um dia de trabalho, Pai. Senhor, nos deu uma ótima noite de sono, Pai. Prepara-se o dia de amanhã para aquele que vai acordar para trabalhar. Livra, Pai, de tudo que o inimigo venha tentar, Pai, contra as nossas vidas, Senhor. Nos abençoe, nos dê uma ótima noite de sono e uma ótima semana, Pai. É tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coloca sua mão em forma de cônjuge. Que as bênçãos, a graça,
as divinas consolações, o amor de Deus seja com todos e todos aqueles que aguardam a vinda do Rei dos Reis, revestido da sua pura e santa glória, em uma só voz, digam: Amém! Exército de oração, o leão da tribo de Judá, bate palma para Jesus, está terminado.